falar sobre a colocação de implantes mamários. É um tema bastante recorrente entre os pacientes. Inicialmente eu gostaria de abordar esse tema falando sobre as indicações. Na verdade, a indicação de colocação de implantes são aquelas pacientes que têm um volume mamário pequeno. Isso pode acontecer, isso pode ser verificado em tenra idade, normalmente a partir dos 16, 17 anos. Normalmente a cirurgia ela é indicada para pacientes acima de 18 anos, não obrigatoriamente. E obviamente que tem que passar por um profissional adequado para fazer essa avaliação. A avaliação normalmente é feita por um cirurgião plástico. Aí está, eu acho que o ponto mais importante, você procurar um cirurgião plástico associado à SBCP, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A partir daí você vai ter a segurança necessária e as informações para realizar essa cirurgia. Uma coisa também, eu acho que inicialmente eu começo as consultas falando sobre as vias de acesso, que nada mais são do que as regiões por onde você coloca o implante mamário. Você pode tanto colocar um implante pela via axilar, como pela via areolar ou pelo sulco submamário. Essa preferência pode partir tanto do cirurgião como, obviamente, do paciente. Ele vai discorrer a respeito na consulta, falando os prós e contras, as indicações, as contraindicações, o que há de melhor ou pior em cada forma. Normalmente as mais escolhidas são pela via areolar e pelo sulco submamário. Com relação à validade do implante, isso é um tema, é algo que é um questionamento frequente por parte dos pacientes. Os implantes, eles na realidade, há uma confusão, não tem validade. Na verdade, eles não têm validade porque eles basicamente não estragam, não é igual comida. O implante mamário, ele envelhece. Então, como qualquer produto que envelhece, ele pode se deteriorar e pode levar a uma rasgadura. Eu sempre faço uma analogia com uma camiseta velha que rasgou. A partir do momento que ela rasgou, você tem que trocar. As próteses de mama também podem rasgar ao longo do tempo por conta do seu envelhecimento. Isso vai depender muito da qualidade do produto que você ou o seu cirurgião colocar. Essa prótese, antigamente, como os implantes eram mais rudimentares, normalmente eles rasgavam com maior frequência, até 10 anos. Na verdade, não tinha que se trocar com 10 anos a prótese, tinha que trocar se ela rasgasse. Se ela não rasgasse, não havia necessidade, mas era normalmente a vida útil do implante. Os implantes de hoje estão muito mais tecnológicos, a chance disso ocorrer num curto espaço de tempo, a médio e longo prazo, é pequena, em 10 anos é muito pequena, e provavelmente você colocando um implante de boa qualidade, você ficará o resto da vida com ele. Todos os implantes são feitos para ficar o resto da vida, mas uma boa parte deles pode sofrer essas deteriorações ao longo do tempo. E aí, havendo uma rasgadura, identificando-se, você troca. No caso, se um implante rasga hoje, você não tem o extravasamento do conteúdo. O conteúdo dele é bastante coeso, que a gente fala, é como se fosse uma gelatina. Então ele não espalha pelo corpo, não causa câncer, não prejudica a mamografia, não leva a mudança de formato, odor ou qualquer outro problema ao paciente. No caso, você não conseguiria até, na maioria das vezes, identificar que houve a rasgadura desse implante após 10, 20, 30 anos de uso. Isso é verificado basicamente pelo radiologista. Toda paciente tem o dever de fazer a mamografia e o ultrassom de mama para controle de câncer de mama, e nesses exames você já consegue identificar como estão as condições do seu implante, se ele está em boas condições ou se ele já está com algum sinal de rasgadura. Havendo realmente esse rasgo no implante, é indicada a sua troca. Na troca você vai verificar exatamente se você o seu implante está ou não na garantia. A garantia do implante vai depender da marca. Você tem diversas marcas no mercado nacional, acredito que em torno de 10 marcas no Brasil, todas elas liberadas pela Anvisa e pelo Inmetro. Obviamente que o cirurgião tem a obrigação de utilizar uma das marcas que são obviamente indicadas e liberadas pela Anvisa. Dentre essas marcas há uma predileção, uma preferência pessoal de cada cirurgião. Não existe uma classificação mundial de próteses de mama, de marcas de prótese de mama. Você tem elas de procedências variadas, como Ásia, Europa, os Estados Unidos e inclusive no Brasil. Isso vai muito de acordo com cada cirurgião. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, não estou vinculado a nenhuma marca, eu uso simplesmente a marca de acordo com a qualidade e não com o preço. Você tem procedências, preços e qualidades muito variados. A minha predileção, vamos dizer assim, particularmente falando, são as próteses americanas.
tá? Eu não vou citar aqui marcas, mas as americanas são as que eu tenho maior confiança. Não que as outras não sejam marcas de boa qualidade. Isso você vai ter que ser, tem que ser conversado exaustivamente com o paciente e explicado exatamente o porquê da escolha do cirurgião a respeito de uma ou de outra marca. O importante é que ela tenha realmente, como eu falei, a liberação da Anvisa. Hoje a garantia ela pode variar desde uma garantia de 3 anos, 5 anos, 10 anos, como a maioria, com as próteses que eu utilizo, garantia vitalícia. A garantia é dada pela marca e não pelo cirurgião. Isso quer dizer que se houver a necessidade de troca do implante por uma rasgadura ou qualquer outro evento, como contratura capsular, você ganha um implante novo da empresa. Mas eu acho que o mais importante a ser pontuado não é com relação a você ganhar um implante caso ocorra alguma coisa, mas eu acho que a garantia diz muito respeito à qualidade do produto. Obviamente que um produto de boa qualidade vai dar uma garantia mais longa e um produto de má qualidade vai dar obviamente uma garantia menor. Então a partir daí você já tem uma ideia se você pode ou não confiar naquela marca. É importante você pesquisar também, a internet tem bastante coisa a respeito. Outro tema também que a gente aborda são os formatos dos implantes. Eu não vou aqui discorrer muito detalhadamente, mas basicamente são dois, o em gota e o redondo, cada um tem a sua indicação. A gente também conversa a respeito da texturização, que é esse aveludado da prótese, que é uma tecnologia para prevenção de contratura capsular, que é algo que pode ocorrer em qualquer paciente a longo prazo. A contratura ela é como se fosse uma rejeição ao implante. É raro de acontecer, mas é simples de tratar, tá? Não é algo para ficar preocupado, porque diminuiu muito a sua incidência após essa tecnologia de texturização, que é esse aveludado que a gente consegue ver no implante. Uma outra coisa importante é em relação às projeções, que são, vamos dizer assim, como a prótese se distribui. Então, projeção alta, extra alta, média ou baixa. Isso também varia muito de acordo com o paciente e deve ser optado de acordo após avaliação minuciosa com o exame físico do paciente. Agora, uma das coisas mais recorrentes aqui, as perguntas, a dúvida do paciente, normalmente é com relação ao tamanho do implante. O tamanho do implante, ele varia bastante e tem que ser, vamos dizer, exaustivamente conversado também com o paciente, que normalmente acaba optando, ou às vezes a ânsia de colocar uma prótese maior do que deveria. É importante lembrar que quanto maior a prótese, maior o volume do implante, maior a chance de queda. A prótese ela tem um peso e, como todo peso, ele segue a gravidade. Não existe a prótese levantar uma mama ou segurar ela. Na verdade, é a mama que segura ou carrega o implante, especificamente a pele. Então, a paciente tem uma pele de boa qualidade, até é possível colocar próteses maiores, porque ela vai ter o poder ou a capacidade de carregar todo esse volume, esse peso. Pacientes com uma pele mais flácida ou com estria, normalmente indicamos próteses menores, porque a médio e longo prazo a mama tem uma tendência grande a cair. Acho que o peso é importante. A avaliação do tamanho vai de acordo com o tamanho, proporções da mulher, se já teve ou não filho, qualidade de pele, entre outras coisas. Então, isso tudo tem que ser conversado também. A consulta serve exatamente para isso. Nem sempre a prótese mais indicada para o paciente é aquela que ele procura. O cirurgião tem uma visão mais a médio e longo prazo e o paciente normalmente tem aquela ansiedade a curto prazo de colocar uma prótese maior e ficar satisfeita, mas ela não consegue vislumbrar o que pode ocorrer de problemas futuros. Com relação também ao pré-operatório, agora eu vou falar um pouquinho de pré-operatório. O importante são os exames são pedidos no ato da consulta, né? Eles são mandatórios. E também a anestesista, também ela normalmente conversa com o paciente para explicar sobre o tipo de anestesia. Isso pode variar muito, atualmente fazemos anestesia local e sedação, mas ela pode ser feita na anestesia geral, entre outras, como bloqueios e tal, mas normalmente a local e sedação é a mais escolhida por nós. A cirurgia tem que ser feita num ambiente hospitalar, não precisa ser um hospital geral, mas um hospital dia, ou seja, o importante é que tenha um alvará de funcionamento da vigilância sanitária, não numa clínica ou num consultório, tem que ser um hospital dia ou um hospital geral para ter toda a segurança necessária. É uma cirurgia que leva em torno de 45 minutos. Após o término da cirurgia, normalmente o paciente vai para o quarto e recebe alta no mesmo dia.
Na alta, o paciente vai receber as orientações do cirurgião com relação ao pós-operatório e aos retornos que normalmente são semanais. O retorno às atividades é conversado na alta também, mas normalmente leva em torno de dependendo do cirurgião, até no máximo 2 semanas. Durante uma semana já consegue trabalhar, dirigir, fazer algum tipo de caminhada. A recuperação nessa cirurgia especificamente, por se tratar de uma cirurgia, vamos dizer, mais curta, mais rápida, com uma incisão bastante pequena, em torno de 45 minutos, não tem um pós-operatório muito prolongado, é normalmente bastante tranquilo. Eu espero ter tirado a maior parte das dúvidas de vocês. Se vocês se interessaram aí por outros temas, a gente tem o nosso canal no YouTube com outros vídeos sobre outras cirurgias. Um abraço.